E nós vamos voltar com o estudo, com as passagens baseadas no Evangelho de Marcos. E para essa noite, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, é a nossa reflexão. E na medida que você abrir a sua Bíblia, Marcos 7, se coloque em pé, em reverência à palavra de Jesus. Todas as vezes, que a igreja primitiva se reunia, desde o primeiro século, quando fazia a leitura do Evangelho, eles já se colocavam em pé, em reverência às palavras de Jesus, e assim nós faremos também em reverência às palavras de Jesus. Marcos 7, eu vou fazer a leitura só de alguns versículos, que começará no versículo de número 5. Está também projetado aqui, eu vou fazer a leitura de acordo com o que está indicado. É o 5, é o 6 e até o versículo de número 7, tá bom? Marcos 7, 5, 6 e 7. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos anciãos, mas comem o alimento com as mãos impuras? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o versículo 7 diz assim: em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. Essas são as palavras de Jesus. Com a sua Bíblia aberta, você pode se assentar. Amém? Hoje, retomando a esse nosso momento de culto, e voltando para o capítulo 7, que é o capítulo de hoje, eu estava querendo entender da parte de Deus o que esse texto poderia trazer para a gente de ensinamento. E aí eu comecei a me debruçar um pouco sobre o período do qual vivia Jesus aqui nesse momento. O povo não tinha, algumas informações que a gente precisa desenvolver, O povo ali não tinha uma igreja como a gente tem hoje. A organização eclesiástica não era como nos nossos dias. Então, o que tinha de, vamos dizer, de uma hierarquia eclesiástica? Tinha os mestres da lei, tinha os fariseus, tinha os saduceus, e tinha o povo judeu. E os doutores da lei, eles estavam numa dinâmica, vivendo o seguinte, que era a aplicação da lei. Ou seja, o que está escrito tem que ser cumprido. Se não está escrito, não deve ser cumprido. Ou seja, ser um servo de Deus se resumia a exclusivamente um povo, que era o povo de Deus, os judeus, e ainda o cumprimento de leis. E todas as vezes que os discípulos de Jesus, ou o próprio Jesus, não cumpria as leis, ou não fazia da forma como eles achavam que tinha que ser feito, eles questionavam Jesus. E eles falam: Jesus, tem alguma coisa errada aí no que você está fazendo? Que vocês não fazem do jeito que tem que ser feito. E todas as vezes, Jesus ele apresenta uma resposta baseada nas Escrituras. Nessa vez, Jesus é questionado em relação à pureza das mãos. Ou seja, o lavar a mão
nas refeições, antes das refeições, era uma prática não apenas de higiene. Que nem você quando vem da rua, e aí você vai comer e não lava a mão, sua mãe falou assim, lava a mão, né? Está cheio de sujeira da rua, bactéria. E Jesus, ele se depara com um certo questionamento assim, mas não por conta de pureza, de limpeza, mas por ser algo impuro. Ou seja, era um momento também de purificação do corpo quando se lavava as mãos. E então, no versículo de número 5, os fariseus, os escribas, já questionaram e perguntaram: por que os seus discípulos, eles não seguem as instruções dos anciãos de lavar a mão? Aí, ó. Porque os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos anciãos, mas comem os alimentos com as mãos impuras. Por quê? Vocês se acham mais importantes do que a lei? Vocês acham que vocês estão acima da lei? Era uma forma também de querer pegar Jesus na curva e de taxá-lo como um falso profeta, uma pessoa que estava ali para trazer ensinamentos que não eram de Deus, divinos. Jesus, ele de alguma forma também incomodava o sistema. Jesus incomodava o sistema. O sistema dizia para eles o seguinte: vocês têm que fazer isso. E quando Jesus não faz aquilo que o sistema quer, as pessoas ficavam incomodadas. Mas como eu disse, Jesus tinha uma resposta bíblica acerca da palavra de Deus. E da mesma forma, como que naquela época tinham aqueles que diziam para o povo de Jesus, os seguidores de Jesus, o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito nos nossos dias. Existem pessoas que querem dizer para você, para mim, aquilo que a gente pode falar ou não, aquilo que nós podemos fazer ou não. E pasmem, até palavras que podem ser ditas ou não. Eu demorei para entender o tal do assunto do Frei Bento, porque eu não sabia nem quem era Frei Bento. Frei Bento, para quem não sabe, é um frei, obviamente, franciscano. Quem sabe o que é um franciscano, levanta a mão. Quem sabe o que é um frei franciscano? Ninguém sabe o que é um frei. A gente não tem a mínima noção. Ele se aparta do que, presbítero? Da riqueza. E ele faz um voto de pobreza diante de Deus, e ele está abrindo mão de toda a riqueza deste mundo. Ele não tem luxo na sua veste, na sua roupa. Ele não tem um tênis de marca. Ele não tem uma roupa de grife. Ele vive só com aquela estola litúrgica de cor marrom. E aquilo que ele come, ou aonde ele dorme, é o que a igreja proporciona para ele. Diante do cenário da pandemia, esse frei se reunia todo dia, toda madrugada, às 4 horas da manhã, em uma live para oração, por conta do cenário que tinha de medo. Quem lembra da pandemia? Quantas vidas se foram? Naquela época, as pessoas estavam com medo. Algumas pessoas me questionavam: será que é o fim do mundo?
Você certamente deve ter pensado isso. Será que todos vamos morrer? Um homem que tinha feito um voto com Deus de pobreza faz uma live todo dia, toda madrugada, às 4 horas da manhã. E essa live, mesmo após o período de pandemia, o que ele continua fazendo? Que é bonito. É um momento divino, de oração. Eu sei que nós não somos católicos e temos diferenças em questões teológicas, mas eu estou fazendo que nem Paulo aqui. Eu estou extraindo aquilo que é bom. Eu estou entendendo aquilo que nós podemos absorver de coisas boas acerca desse momento. E um dado dia, um dado culto, esse Frei Bento, ele vai na sua pregação, na sua homilia, e ele fala acerca de um texto muito conhecido, que os homens e as mulheres devem viver em unidade. Não existe mais ou menos importante diante de Deus. Essa afirmação está errada? Sim ou não? Homens e mulheres todos são iguais diante de Deus? Sim ou não? Essa afirmação está certa? Ok? Comigo? Beleza? E foi isso que ele falou. Ele usou o texto que falava que as mulheres deveriam ser submissas aos maridos. E ele explica na sua pregação a raiz do verbo, do grego koiné, que a submissão quer dizer alicerce, estrutura, base, sustentadora para que o marido continue em pé. Como um grande edifício precisa de pilares para a sua sustentação, assim a mulher é o pilar para os homens. E que os homens, por sua vez, devem amar as suas esposas, assim como Jesus amou a igreja. Essa é a pregação, baseada em Efésios. Tem alguma coisa errada nisso? Agora, um grupo, assim como na palavra de Deus, no capítulo Marcos, que chega para Jesus e quer ensinar para Jesus como fazer as coisas. Um grupo quer chegar para o Frei, que fez um voto com Deus de pobreza, e disse assim: você está usando uma palavra que não é permitida, que é a mulher ser submissa, tirando totalmente fora do contexto do texto bíblico, tirando fora do contexto da pregação que o Frei pregou, colocando na boca do Frei palavras que ele não disse. Evidentemente que esse Frei não se manifestou e não vai se manifestar. E gera um certo estranhamento até. Mas nós temos que fazer essa reflexão. Há pessoas nos nossos dias que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Há pessoas nos nossos dias que dizem: há palavras que não devem ser mais ditas, e que a Bíblia precisa ser reescrita, uma nova tradução. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia, ela continua, até onde eu sei, segundo a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu creio
que de todas as igrejas evangélicas, cristãs, protestantes, neopentecostais, continua sendo o nosso livro de fé e livro de prática. Amém? E esse livro, ele precisa ser respeitado. Nós precisamos ter uma reverência às palavras de Deus. Nós devemos respeitar os seus ensinamentos. Sabe por quê? Eu insisto em falar com você assim: olha, todas as vezes que a leitura do Evangelho era feita na igreja primitiva, a igreja se colocava em pé, porque é reverência à palavra de Deus. E nós temos que reverenciar as palavras do Senhor. Não é agradar um grupo de pessoas que querem dizer para mim ou para você o que pode ser dito ou não. A Bíblia, ela continua sendo um livro para o nosso tempo. Eu de pequeno aprendi isso. Eu quero compartilhar com você. A Bíblia é um livro para o nosso tempo. Amém? A Bíblia contém ensinamentos para o nosso tempo. E não são palavras que vão nos afastar dos teus ensinamentos. Não são interpretações ou teorias vãs de algumas pessoas que vão nos afastar dos seus ensinamentos. Pelo contrário, a palavra de Deus deve ser lida, deve ser respeitada e deve ser interpretada diante dos nossos olhos e saber o princípio do qual aquilo está escrito. E se alguma palavra, porventura, possa soar dissonante no seu ouvido, como um sustenido, fora de tempo, que você possa entender o porquê aquilo está escrito. Fazer um estudo, um aperfeiçoamento, mas nunca, em nenhuma hipótese, dizer que a palavra do Senhor não serve, que palavras têm que ser trocadas. A essência é a mesma. Verso de número 6, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essas pessoas que dizem preocupadas com os direitos de um grupo minoritário, na verdade, estão honrando apenas com os lábios, mas não vivem com o seu coração no propósito de adorar a Deus. O seu coração é contaminado com coisas ruins. Eu vou terminar minha fala terminando com o último versículo. Em vão me adora. Porque não adoram. Só querem ensinar para você o que pode ler ou não. Só quer falar para você que qual palavra pode ser dita ou não. Senão você vai ser cancelado. Mas os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. As suas convicções não passam de mandamentos ensinados por homens. As suas ideologias não passam de ensinamentos por homens. Mandamentos ensinados por homens. E a sua convicção de fé não passam de mandamentos ensinados por homens. Tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que eles falam, são mandamentos ensinados por homens, mas não são mandamentos que vêm da parte de Deus. Da mesma forma, como Jesus se afasta desse tipo de pessoa, desse tipo de ensinamento, nós também, como povo de Deus, devemos nos afastar desse tipo de ensinamento, de mandamento, feito por homens nos nossos dias.
Porque a Bíblia, ela é o nosso livro de fé e prática. Porque a Bíblia continua sendo o nosso livro de fé e prática. E não há palavras nela que nos escandalizam. Não há palavras que estão de Gênesis a Apocalipse que nos ofendem. Todas as palavras aqui são para a nossa edificação. Para a edificação do povo de Deus. Para a nossa edificação pessoal. Para a nossa edificação comunitária. A Bíblia não deve ser desprezada. A Bíblia não deve ser ignorada. E a Bíblia tem que ser lida por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.